Hoje vamos voltar a falar mais um pouco de educação. Hum, Vamos tentar ver qual é a estrutura da educação, aquilo que nós chamamos de universidade. A estrutura da educação e aquilo que nós chamamos de universidade é a presença de um observador ou estudante, um processo de aprendizagem, uma metodologia e um objeto para ser estudado. Essa é que é a estrutura do conhecimento, a estrutura de... O que existe é um conhecedor, existe o conhecendo e existe o conhecido. Isso é que nós chamamos de universidade ou conhecimento no geral. Observador, o observando, que é o processo, e observado. Esta que é a estrutura do conhecimento. Então nós dizemos que é PhD, ou é uma pessoa com grau acadêmico, aquele que conseguiu utilizar melhor o processo de aprendizagem para perceber o objeto. Então, nós chamamos isso aí de PhD, ou dependendo do título acadêmico, chamamos de engenheiro, ou historiador, ou sociólogo, incluindo médicos. Então, esta é a estrutura básica daquilo que nós chamamos conhecimento. Eu trago um desafio hoje e vai começar com uma pequena pergunta. Para além do ser humano, qual é o outro animal que fala? De onde é que vem a fala? Por que é que nós falamos? Isto é uma pergunta desafio para que nós possamos refletir, ou seja, que tipo de diálogo pode estabelecer uma pedra e uma planta, um macaco e um gato, o elefante e a girafa? Existe algum outro animal que fala? Existe alguma outra língua? Essas são as perguntas que nós temos que refletir nelas. A questão que se coloca é sempre: o que é que existe? O mundo, ou a natureza, ou o espírito? São alguns desafios que nós temos que começar a refletir. O que é esta coisa de conhecimento? Nós temos que refletir em relação a ele. O que é conhecimento? É muito importante nós refletirmos e falarmos sobre ele. Tem o sujeito, tem o conhecendo e tem o objeto. Esta é a estrutura do conhecimento científico. Nós dizemos que aquele é muito inteligente, porque é um bom observador, é um bom conhecedor, sabe usar melhor aquele processo de apreensão do objeto, sabe usar melhor a metodologia. Então nós ficamos com medo dessa pessoa, porque pensamos que essa pessoa sabe muito, ou temos a crença de que essa pessoa sabe muito. Eu dizia que a diferença entre o espírito e a natureza é que a natureza tem nome, forma e função. Todo objeto tem nome, tem forma e tem uma função. Quando nós não temos nome, forma e função, o que é que fica? Espaço. Quando existe nome, forma e função, fica espaço. É isto que nós devemos começar a refletir. A fonte da educação espiritual é a unidade. Enquanto que a educação científica, devido o observador, o processo de conhecimento
e o objeto, a educação espiritual une. Ou seja, ao invés de nós termos nome, função e forma, nós unimos. Nome, função e forma ficam num único ponto. Ou seja, nós temos conhecedor, processo de conhecimento e temos o conhecido. A educação espiritual une. Qual é a diferença entre a natureza e o mundo? A natureza e o espírito. O espírito tem nome, forma e função. Então, quando você une, quando você funde nome, forma e função, o que é que fica? Espaço. Porque cada uma dessas coisas deixa de existir individualmente. Quando você funde, deixam de existir individualmente. Ficam num único ponto, unidade. Então, o que fica aí é espaço. Eu dizia outra vez, a outra diferença entre espírito e natureza é nós podemos apreender daquilo que é a definição de concentração quando fazemos meditação. O que é concentração? É a união, ou pôr num único ponto o intelecto, a mente e os órgãos de sentido. Quando você põe eles num único ponto, o que resta aí é espaço, é mente em expansão. Você não vai saber que é intelecto, não vai saber que é órgãos de sentido, não vai saber, é apenas espaço. Você uniu, é unidade. Enquanto conhecimento científico tem três intervenientes, o conhecimento espiritual é unificado, campo da união. A teoria absoluta da educação tem de ser fundada no espírito. Nós não gostamos de refletir estas coisas, mas espírito é sinônimo de conhecimento. Não existe conhecimento fora do espírito. Na natureza não existe conhecimento. Podemos testar. Pedra, cão, planta, água, ar, mar, fogo. Não existe conhecimento. A única entidade que pode conhecer chama-se ser humano porque tem uma mente. Não há conhecimento na natureza. A única entidade que tem conhecimento é o espírito. Mas nós não queremos pensar nisso. Nós não queremos pensar. Dizer conhecimento e dizer espírito é a mesma coisa. Porque na natureza não há conhecimento. O que há é objetos. Toda a natureza, o que é natureza? É um conjunto de objetos. Onde é que está conhecimento na natureza? Não existe. Não existe. Quando eu digo não existe, nós temos que perceber o que é natureza. É espírito que aparece com nome, forma e função. Então na natureza existe, espírito não manifesta também. Mas nós temos que separar. O que é que separa? É o intelecto. O espírito, quando manifesta-se em natureza através da nossa mente, é melhor eu dizer assim, a única substância que existe é espírito. O mundo não existe, a natureza não existe. O que existe é espírito, que o que é que faz esse espírito? Funciona como uma luz. Então tem um ser humano que tem uma coisa que se chama mente. O espírito está sempre aceso. A mente tem três estados. O estado de acordado, o estado de sonho e o estado de dormir. Então o espírito está aqui sempre aceso. A mente nos faz estar acordado, nos faz sonhar e nos faz dormir. Só isso que acontece. São esses três estágios que existem, a relação entre espírito e a mente. A mente é apenas um poder de espírito.
Então, quando a mente manifesta, como é que a mente manifesta? Através do pensamento do ser humano. Isto tudo que nós vemos, pode ser sólido, pode ser pedra. Você pode me perguntar, mas eu estou a pegar esta ponte, eu estou a pegar este iate, eu estou a pegar este trem ou comboio, eu estou a pegar este avião, que são objetos extremamente grandes, a montanha. A montanha é apenas pensamento. E como é que esse pensamento vem? Através da nossa mente. Como é que vem o mundo? O espírito está sempre aceso. A luz do espírito acende a mente. A mente, quando a luz do espírito acende, temos 3 estados. Se você está acordado, a mente projeta pensamento. Pensamento projeta o mundo. Simples. Isto é conhecimento em termos espirituais. Espírito tem inteligência pura na forma de inteligência criativa e infinita. Aquilo que eu disse. Não existe conhecimento na natureza. Não existe conhecimento. Natureza não tem conhecimento. Apenas o espírito tem o poder de conhecer. A ciência do espírito é a ciência da união, que é, em vez de nós estudarmos forma, nome, função, nós estudamos o espaço. Nós estudamos o espaço. Espaço com luz, espírito. Hoje em dia, os físicos acreditam que existe aquilo que eles chamam Unified Field Theory. Acreditam que existe um campo unificado na natureza onde se podem encontrar forças fundamentais e partículas elementares. Ou seja, tudo aquilo que origina uma outra coisa pode ser encontrado ali. Qualquer força fundamental, como a força de gravidade, força eletromagnética, a força de interação. Eles acreditam que existe um espaço na natureza que é unificado, onde se pode encontrar essas forças, que é aquilo que os filósofos espirituais estão a dizer, que tudo é unificado. A diferença é que o físico está a dizer que essa unificação está na natureza, o filósofo espiritual está a dizer que essa unificação está no espírito. O espírito é o único que tem o poder de conhecer. Se nós formos observar a natureza, o que é a natureza? É um complexo de objetos. Uma mistura de objetos. Então, o que é conhecimento? Se existe objeto, existe alguma coisa para conhecer. Sim, eu tenho a mente. O que é que conhece? A minha mente não tem capacidade, não é inteligente, não é consciente de conhecer o meu corpo. Então, o que é que existe dentro de mim? Existe espírito. Existe mente, existe órgãos de sentidos, existe intelecto. Então, como é que eu estou a ver o meu corpo? Porque o espírito está aceso e dá informação à mente. A mente, por sua vez, dá informação aos órgãos de sentidos. Os órgãos de sentidos começam o processo mecânico, que vai subir para o sistema nervoso central, vai subir para o órgão de visão, depois para o instrumento de visão, que são os meus olhos, e eu consigo ver o meu corpo. Essa é a parte mecânica. Tão simples quanto isso. O que quer dizer que, sem espírito, este corpo não pode movimentar. O que faz este corpo movimentar, o que está a fazer eu falar consigo agora, é a presença de espírito. É como um carro sem motor, não pode andar. Espírito é o motor desse corpo. Então, o que é morte? Morte é simples, é quando a mente recolhe a nossa respiração, os órgãos de sentidos. Algumas teorias dizem que a mente recolhe e dá aos bebés ou transfere. Mas eu sou de uma escola absolutamente do conhecimento. O que acontece é, o que existe é espírito. Vida e morte não existem, fazem parte da natureza. Eu sou dessa escola. Então, se a mente captura a respiração e captura os órgãos de sentidos, assim como captura o intelecto e vai pôr num bebê, a escola que eu pertenço não vai nesse sentido. Por quê? Porque nós vamos pela verdade. A verdade é que o que existe é
é espírito. Espírito é conhecimento. Na natureza não existe conhecimento. Por quê? Porque tudo é objeto.